Fala Dev, tô muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo aqui para o canal do YouTube da Rocket City. Eu sou Rodrigo Gonçalves e nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática Deep Link no React Native, tá? A gente vai criar uma aplicação React Native do zero utilizando o Expo e eu vou te mostrar o passo a passo de como utilizar Deep Link. E caso você não saiba o que é Deep Link, basicamente Deep Link permite que a gente redirecione o usuário para nossa aplicação, para partes específicas da nossa aplicação. Bom, deixa eu te dar um exemplo prático caso você esteja tendo o primeiro contato com o Deep Link agora. Imagina comigo o seguinte cenário. O usuário está navegando ali na rede social dele e aí, de repente, quando ele está navegando ali, rolando a timeline dele, aparece uma propaganda, uma promoção de um determinado produto que está sendo vendido por um aplicativo que ele já tem instalado no celular dele. Então ele decide clicar naquele produto para ver mais detalhes do produto no próprio app. Só que quando ele clica no produto, o app até abre, só que não abre os detalhes do produto. Então esse usuário tem que encontrar o produto dentro do aplicativo pesquisando por ele. E aqui a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é que ter que procurar pelo produto pode causar um pouco de desmotivação no usuário. Se o usuário digitar qualquer palavra errada, isso pode fazer com que o produto não apareça no resultado da pesquisa. Então são alguns detalhes que podem desestimular o usuário de prosseguir com o fluxo, talvez, de compra e daquele produto e, consequentemente, olha só, detalhes que podem influenciar no usuário de desistir, então, de comprar talvez aquele produto. Agora vamos pensar no segundo cenário. O usuário, então, está navegando pela sua rede social, vendo sua timeline, aparece então a propaganda de um determinado produto, ele clica para ver mais detalhes no aplicativo que está instalado no celular dele, que inclusive está vendendo esse produto. Quando ele clica, abre o aplicativo. E além de abrir o aplicativo, o aplicativo já abre na interface que mostra todos os detalhes daquele produto. E isso aproveita o time certo para o usuário chegar rapidamente nos detalhes daquele produto e então seguir com o fluxo para, quem sabe, comprar aquele produto e converter aquilo então numa compra dentro da aplicação. Então perceba a facilidade que isso proporciona para o usuário no aspecto de navegabilidade, e isso é Deep Link. O Deep Link é exatamente isso, a gente vai conseguir redirecionar o usuário para a parte específica da nossa aplicação, tá? E eu vou te mostrar como fazer isso aqui na prática. Esse é um tipo de conteúdo que eu estou levando lá para dentro do Ignite. Para você que não conhece, o Ignite é o nosso treinamento de especialização, a gente tem trilha de React Native ali. Então eu tô levando esse conteúdo ali para os alunos do Ignite e resolvi vir aqui compartilhar um pouco desse conteúdo aqui no YouTube, tá? E claro, tem trilha de React Native, Node, React para Web e por aí vai. Mas vamos lá, vamos então pro conteúdo. Eu vou trocar aqui a minha tela, tá? Eu vou aqui compartilhar o meu desktop pra gente então ir pro código, tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui, vou ficar desse lado e ficar melhor e não atrapalha aqui a parte do código. Eu tô com o meu VS Code aberto. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma aplicação. Vamos criar uma aplicação do zero, tá? Então, vou pegar aqui Expo Docs. Vou entrar aqui na documentação do Expo. E eu vou utilizar aqui o npx create expo app. Eu já deixei uma pasta aqui, inclusive, aqui tá vazia. E já abri ela, inclusive, aqui no meu terminal. Tá vendo? Ó? Então, vou executar esse comando. Só que eu vou deixar my app tudo junto. E aí você pode dar o nome que você desejar para a tua aplicação. Ele vai, então, criar a nossa aplicação. Maravilha, já está instalado o nosso projeto. Eu vou abrir ele aqui no VS Code. Vou pegar ele aqui, abrir a pasta dele e abrir ele aqui, ó, segurar e arrastar para o VS Code. Perfeito. E agora que a gente está com a nossa aplicação aqui instalada aqui no nosso VS Code, se você reparar, quando a gente cria o projeto utilizando esse comando, né, o npx create expo app, ele não cria o projeto com o TypeScript. Aqui então eu vou trocar já a extensão para TSX. Vou mostrar para você como colocar o TypeScript aqui, tá? E aí é muito simples, é só a gente adicionar aqui, ó, o tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do TypeScript. A gente acrescenta esse arquivo, mas mantém ele vazio, não precisa colocar nenhum conteúdo nele não. Porque agora, quando a gente executar a aplicação, ó, npx, deixa eu primeiro acessar a pasta da aplicação, importante. Agora dentro dela eu rodo
comando npx start, ele vai identificar que lá dentro então tem esse arquivo de configuração do TypeScript e pergunta, olha, parece que você está querendo utilizar TypeScript. E aí ele pergunta se se o Expo ele quer instalar para a gente todas as dependências e fazer as configurações de forma totalmente automática. Ele está perguntando se a gente quer realmente que isso aconteça. Eu vou colocar que sim. O Expo vai cuidar de tudo isso para a gente. Ele vai, inclusive, configurar o TypeScript, executar a nossa aplicação, né? Agora aqui a gente pode então abrir deixa eu fechar essa pasta, eu não vou precisar dela por enquanto. Vou apertar a letrinha A aqui para abrir a aplicação aqui no meu emulador do Android. Olha lá, já está aberto. Inclusive, voltando aqui para o VS Code, eu trocar aqui, por exemplo, para Hello World, vai atualizar o conteúdo ali da nossa aplicação, mostrando que a nossa aplicação está executando, tá? Então, o primeiro passo aqui foi criar um projeto vazio aqui, um projeto aqui para a gente utilizar esse projeto do total zero aqui para aplicar Deep Link, né? Bom, para aplicar Deep Link a gente vai usar aqui o link, né, o Expo Link, que permite então que a gente implemente o Deep Link. Aqui tem esse link que é o guia de linking que abre essa documentação aqui, ó. Se eu clicar nesse guia, ele vai abrir então essa documentação. Essa documentação ela é bem legal, que ela explica tudo sobre os tipos de esquemas que tem. Por exemplo, o que é um esquema? O esquema é o que vai identificar para onde tem que ser redirecionado. Por exemplo, HTTPS ou HTTP, né? São os protocolos aí. Também aqui são utilizados e compreendidos como esquemas. Geralmente, ó, vai abrir um navegador do usuário. Como, por exemplo, https://expo.dev. Então, esse esquema vai abrir esse endereço no navegador do usuário. O esquema de Mailton, por exemplo, ou enfim, conforme você preferir traduzir isso ou dizer isso, vai abrir, por exemplo, o app de e-mail. O TEL vai abrir aqui a interface de discard, ele fazer ligação, e o SMS vai abrir o app de mensagem, definido como padrão do dispositivo do usuário. Esses são alguns exemplos, né? A gente pode criar e customizar os nossos próprios esquemas, é o que a gente vai fazer. A gente vai criar um esquema personalizado, customizado para nossa aplicação, para que quando apareça então um redirecionamento para nossa aplicação consiga então identificar que aquele link está chamando ela, aquele redirecionamento está chamando ela para abrir ela, tá? A gente consegue fazer todas essas configurações, tá? Então aqui nessa parte da documentação tem todos os detalhes, tá? É muito interessante aqui. Bom, para a gente poder implementar então, criar um esquema personalizado para nossa aplicação é muito tranquilo. São 2 passos. Primeiro passo, a gente pode adicionar um esquema, ó, dentro do nosso app.json. Então aqui na nossa aplicação tem esse arquivo aqui, ó, app.json. Esse app.json ele tem todas as informações da nossa aplicação, tá? E aqui a gente pode adicionar também o esquema da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui, por exemplo, em qualquer parte, eu vou adicionar logo depois aqui da versão, eu vou adicionar o nosso esquema, coloco uma vírgula, e eu vou manter ele como MyApp, mas você pode usar o nome da tua aplicação, o esquema que você preferir. Eu vou usar como MyApp, tá? Só que o fato de adicionar esse esquema aqui dentro não garante que a minha aplicação vai entender que ela tem esse esquema a partir de agora. Lembrando que esse esquema vai ser importante para dizer para a minha aplicação que um link está chamando ela. É para ela que tem que ser direcionado, tá? Por isso que esse esquema é importante. Essa é a primeira etapa, adicionar o esquema aqui dentro. A segunda etapa, então, é fazer a nossa aplicação entender, então, que quando alguém chamar por esse esquema, o redirecionamento vai ser feito, então, para o nosso app. Seja o nosso app aberto ou não, tá? Vou mostrar para você, inclusive, que funciona com a aplicação quando ela estiver fechada. Porque às vezes o usuário viu, por exemplo, uma chamada, uma promoção, alguma coisa que, sei lá, às vezes está no Instagram da vida. Clicando lá, a gente quer direcionar para a nossa aplicação e às vezes a nossa aplicação vai estar fechada, por exemplo. Também rola se a aplicação estiver fechada. Então, o primeiro passo, adicionamos o esquema aqui dentro. O segundo passo, a gente precisa fazer a nossa aplicação entender que esse esquema chama ela. Para fazer isso manualmente, teria um baita de um rolê. Olha só, vou mostrar para você o rolê que seria. Do próprio React Native tem o link, tá? React
Linking. Eu acho que nessa própria documentação aqui tem, ó, o link dele. Eu acho que é esse aqui, ó, esse daqui. Aqui tem passo a passo para fazer a configuração manual. Meu amigo e minha amiga, olha que divertido que seria fazer toda essa configuração. Por exemplo, aqui dentro do iOS, olha o rolê. Teria que acessar vários arquivos, mas aqui já dá para ter uma noção, tá vendo? A gente teria que fazer várias configurações nativas para poder então fazer essa parte de Deep Link aqui da nossa aplicação, entender o Deep Link. Teria que fazer essas configurações tanto para o Android quanto para o iOS. Seria um baita rolê fazer todas essas configurações. Com o Expo, a gente consegue automatizar esse processo, ou seja, a gente consegue pedir para o Expo fazer essas configurações todas para a gente de forma totalmente automatizada, de forma automática. De que jeito? A gente não adicionou esse esquema dentro do nosso arquivo aqui, nosso app.json. Agora a gente pode fazer isso daqui, ó. Eu vou vir aqui no terminal e eu vou parar a minha aplicação. Vou parar a aplicação. E agora eu posso executar esse comando aqui, ó, npx expo pre-build. Posso executar esse comando aqui. Ó, esse é o comando para a gente executar, é o expo pre-build. O que esse comando faz? npx expo pre-build. Esse comando aqui, ele vai ler o nosso arquivo app.json. Ele vai ver que existe aqui um esquema aqui. Então, se eu vier aqui agora e executar esse comando, você vai notar que vai aparecer a pasta Android e iOS a partir do momento que ele executar esse processo. Aqui ele pergunta primeiro se eu quero mudar o nome do pacote. Eu vou colocar com.myapp. Vou deixar mais simples. Ele usar o nome do meu usuário, o Expo, mas eu vou deixar com.myapp para ficar mais simples. Vou dar um Enter, aí ele confirma se eu quero a mesma coisa para iOS. Eu vou falar que sim. Olha que vai aparecer aqui do lado, a pasta Android e iOS. Ou seja, a gente saiu de um fluxo Manage Workflow e foi para um fluxo Workflow, porque agora a gente tem acesso à pasta Android e pasta iOS. Agora a gente espera, tá vendo? Ele está configurando e sincronizando toda a parte de código nativo da nossa aplicação de forma totalmente automatizada. E pronto, ele terminou. Quero saber se esse link foi feito mesmo. Aqui, ó, dentro da própria documentação, tem um lugar aqui, logo embaixo aqui, ó, ele tem esse comando que ele lista pra gente, o nosso esquema. A gente até poderia criar o nosso esquema através aqui do npx URI esquema add, mas como eu coloquei ele lá dentro do app.json e rodei o pré-build, ele já conectou para mim. Eu vou usar esse comando para listar os esquemas que existem na minha aplicação. Olha só, se eu executar esse comando aqui, ele vai listar que dentro da nossa aplicação, para o iOS, existe 2 esquemas. Ele, por padrão, cria 2, tá? Ele cria um MyApp e um com.myapp, que é o nome do pacote da nossa aplicação. A mesma coisa no Android, tá? Então, isso é muito legal que a gente conseguiu listar, que a gente tem, então, esquemas criados para nossa aplicação. Só para a gente ficar junto na mesma página. O que é esse bendito desse esquema? Esse esquema é o que vai dizer para a tua aplicação que alguém está chamando ela. Quem vai chamar ela? Um link de redirecionamento. Beleza? Maravilha, então. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar que a aplicação está parada, vamos instalar essa biblioteca aqui, ó, que é a biblioteca de linking. Vamos instalar ela na nossa aplicação. Vai usar essa biblioteca tanto para criar link, se a gente quiser, a gente ficar observando se rolou um redirecionamento, enfim. Então tem bastante possibilidades. Aqui tem um comando para fazer a instalação dela no terminal. Expo install expo linking. Vou utilizar aqui inclusive o npx. É uma novidade até recente aí do Expo. Vou dar Enter para fazer a instalação. E maravilha, já fez a instalação. Agora então eu vou executar a aplicação. Sempre quando eu vou executar com o Expo Start. Sempre quando eu vou fazer a instalação dessas bibliotecas, que código nativo, eu gosto de parar a aplicação, executar o pacote, biblioteca, e depois executo ela de novo para garantir que ela está executando com as configurações da biblioteca. Porque essas bibliotecas que a gente faz a instalação com o Expo, qual que é a função ali do comando expo install? É automatizar para a gente as etapas de configuração que a gente teria que fazer manualmente código nativo. Então, é por isso que o Expo é muito produtivo, ele cuida para a gente dessas configurações, para a gente ir direto para o que interessa, que é usar a ferramenta, né? Então, olha só, nossa aplicação já está rodando ali. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é como que a gente pode criar, por exemplo, um link ou ver o link ali
o link de redirecionamento da nossa aplicação. Então, olha só, eu vou começar fazendo eu vou começar a ocultar aqui primeiro e vou limpar aqui. Vou tirar esse status bar, vou tirar isso daqui por enquanto. Deixar aqui por enquanto só esse Hello World por enquanto. Até vou recolher aqui para ficar mais simples, tá? Vou deixar recolhido por enquanto. Bom, aqui dentro da nossa função de app, antes, né, vamos fazer aqui a importação. Vou fazer a importação aqui do nosso Expo Linking, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar, e aqui eu vou usar o create URL para a gente criar a nossa URL de redirecionamento. Se eu quiser criar uma URL de redirecionamento, posso fazer o seguinte, ó, eu vou criar const URL igual, vou usar o create URL, e aqui eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro, eu posso criar aqui uma rota para redirecionar para a aplicação, porque eu quero redirecionar o usuário para produto. Então, eu vou criar aqui um produto. Product. Então, esse seria o nome do redirecionamento que eu quero fazer, tá? E aqui, posso colocar vírgula, e aqui dentro desse objeto é onde eu posso colocar, por exemplo, quais parâmetros, se eu quiser passar algum parâmetro adicional ali para o redirecionamento dentro da minha aplicação. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar esse objeto como vazio, vou deixar então aqui o nome de Product. Isso é só para mostrar para você nesse primeiro momento, quando eu executar um redirecionamento, isso vai aparecer aqui na nossa aplicação. Tá? Eu vou dar um console log. Pessoal, vou dar um console log então nessa URL para a gente visualizar como que ele vai compor então a nossa URL. Olha só, eu vou recarregar a aplicação e olha só, ele gerou aqui para a gente, ó. Vou até colocar aqui aspas, vou colocar aqui, ó, URL. Então eu posso usar essa URL aqui para poder então redirecionar para minha aplicação dentro de produto, por exemplo. Aí eu poderia criar uma interface de produto para levar o usuário para dentro da interface de produto. Inclusive, a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Bom, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui esse link aqui, copiar ele, tá? E eu posso então aqui no meu terminal, eu vou abrir uma nova abinha. Eu vou mostrar para você como testar então e vai rolar esse redirecionamento para nossa aplicação, tá? Para poder fazer o teste, a gente pode aqui usar uma outra função chamada aqui, ó, use URL. Essa função aqui, esse método do Expo Link, né, esse hook aqui, ele permite que a gente fique observando, que a nossa aplicação fique observando se existe alguma chamada, se alguma chamada foi feita para ela. Por exemplo, olha só, eu vou criar aqui uma const e eu vou chamar ela de vou chamar de call, tipo call, vou chamar de redirect URL, pronto. Vou dar esse nome para ela, vou usar aqui URL. Eu vou usar esse redirect URL e vou passar ele aqui no lugar desse hello world. Vou colocar entre chaves pra gente exibir o conteúdo. Tá vendo? Ele tá em branco, não tem conteúdo nenhum. Então, qual que é a ideia? A ideia agora, eu vou mostrar para você um comando para a gente testar dentro da nossa aplicação. O comando, ele é o seguinte, ó. A gente vai usar aqui o comando de npx, URI schema, open, e aqui a gente coloca o endereço que a gente quer abrir. Eu vou colar aqui, perdi o endereço. Copiar de novo. Copiar este endereço aqui. É esse endereço que eu vou chamar dentro da minha aplicação. Aqui eu preciso colocar, deixa eu só dar um espaço, a flag da onde eu quero abrir. Eu quero abrir aqui meu dispositivo Android. Então, olha só, eu vou utilizar aqui a URI schema, eu vou abrir uma URL de redirecionamento aqui no meu emulador do Android, no meu dispositivo Android. Quando eu dar um Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer uma mensagem dizendo que a URL foi enviada para o meu dispositivo e olha o conteúdo lá. Tá vendo que ele capturou o conteúdo? Vou recarregar para te mostrar de novo esse rolê, ó. Ação. Tá tudo em branco. Quando eu executar de novo esse comando, ó, vai aparecer o conteúdo lá. Por que apareceu aquele conteúdo? Apareceu exatamente o que a gente enviou para nossa aplicação. Porque a gente está utilizando esse use URL. Ele fica observando quando algo chama a nossa aplicação. Basicamente é isso. Eu vou fechar inclusive a aplicação. Olha só, eu vou fechar ela. A aplicação está fechada. Não tenho nada aberto, ó. Agora, vou executar então de novo aqui essa chamada, ó. Vou chamar de novo essa URI e olha lá, ele abre a aplicação, vai para nossa
interface. Só que a nossa aplicação, por enquanto, ela só tem uma interface, né? Por enquanto, ela só tem essa interface aqui, app em si. Vamos criar aqui algumas interfaces nessa aplicação. Vamos colocar aqui o React Navigation para a gente implementar a navegação, porque eu quero mostrar para você como, então, levar o usuário para uma rota específica, fazendo a utilização de Deep Link e fazendo a integração do Deep Link com o React Navigation para redirecionar o usuário para uma interface específica dentro da aplicação. Então, para a gente levar o usuário para uma interface específica, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma pasta src. Dentro da pasta src, vamos criar uma pasta screens. E aqui dentro, vamos criar alguns arquivos. Vamos começar criando, por exemplo, o home, tsx. Tá? Vai ser a nossa primeira interface. Dentro dessa interface home, simplesmente vamos fazer o seguinte. Vamos importar aqui uma view, vamos importar também um text e vamos importar aqui o próprio React Native. Tá? Vou fazer a exportação de uma função chamada home. E aqui eu vou fazer então o retorno da seguinte forma. View. E aqui eu vou pôr o style, eu vou aplicar o estilo direto aqui, tá? Vou pôr um flex de 1, justify content center, um align items, ou aqui. E aí só pra gente saber, né, que essa interface aqui é a interface home, eu vou então colocar um texto aqui. Também vou aplicar a estilização aqui, eu só vou aumentar o tamanho dele para um font size de 32, tá bom? Aí eu vou copiar toda essa estrutura, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou criar aqui product, tá? Como pra gente fazer exatamente, reproduzir aquele exemplo. Aqui eu vou mudar para product, aqui também para product, para a gente ter as nossas. A gente tem duas interfaces. Vamos implementar agora a parte de navegação aqui na nossa aplicação. Então vamos começar parando a nossa aplicação. Eu vou até limpar essa aba do terminal. Eu vou parar a aplicação. A gente vai fazer agora a instalação outra biblioteca. É React Navigation. Vamos fazer a instalação da parte de navegação. Vou vir aqui na parte de Read Docs. Aqui no Get Started, descendo aqui, vou primeiro fazer a instalação do @React Native/native, que é o core de navegação, do Navigation. E vou fazer a instalação dele primeiro. Aguarda a instalação dele concluir. Uma instalação rápida, ó, já terminou. E agora, aqui embaixo, eu vou utilizar aqui o Expo Install para instalar as dependências do React Navigation, que é o React Native Stream e o React Native Safety Icon. Copio aqui, vou limpar meu terminal e vou fazer a instalação das dependências. Espero ser instaladas. Beleza, foi instalado. Limpo meu terminal. Descendo aqui agora, eu vou vir para essa parte de Hello React Navigation, porque eu vou utilizar aqui a estratégia de navegação Native Stack, mas funciona para bottom, para o Tab Navigation, Crawler, conforme você preferir, tá? Eu vou usar aqui o Native Stack, fazer a instalação com ele aqui. Dou Enter. A gente fazer a instalação aqui da parte de navegação. Beleza, então toda a parte de navegação está pronta. Agora vamos voltar aqui para o nosso código para a gente implementar ela. Eu vou criar aqui uma pasta routes aqui dentro. Vou começar criando então um app.routes.tsx. Então vamos criar primeiro aqui as rotas da nossa aplicação. Vou começar então fazendo a importação das nossas interfaces de home. Então, vamos acessar aqui, vamos pegar home, clico aqui, ó, e aqui eu só troco nos dois lugares para product. O Ctrl D para selecionar a próxima palavra que é igual àquela que eu selecionei. Diquinhas aí do VS Code para produtividade. Bom, vou começar então fazendo a importação aqui do React Navigation /Native Stack. Quero a estratégia aqui Stack Navigator. Então vou usar aqui, ó, esse método para criar então aqui a Stack Navigator. Então aqui eu vou já desestruturar dentro aqui, ó, do nosso Stack Navigator, o Navigator em si, a screen para mim definir a interface que eu quero exibir para cada rota. Vou criar aqui a função, vou chamá-la de App Routes, nome aqui das nossas rotas. Aqui então vamos retornar
o nosso navigator. E aqui vou colocar screen. E para essa screen, o nome dela vai ser home componente home. Vou copiar aqui, clicar aqui, só troco para product. Aqui é o nome da rota, é o componente que eu quero renderizar. Agora a gente precisa então vir aqui, ó, e criar um index. Vamos deixar separadinho em um index.is, criando o nosso contexto de navegação. Então, vou fazer aqui a importação então agora do @react navigation/name, é o nosso core de navegação, e vou usar o navigation container para criar então o nosso container de navegação, certo? Bom, aqui então vou criar a nossa função port function. Vou chamar ela de routes, né? Já que esse arquivo ele é o index, então eu vou usar o próprio nome da pasta aqui para fazer a importação desse arquivo. Aqui então no retorno vou retornar o nosso container, e para o nosso navigation container eu vou usar o nosso app routes, que acabou de criar ele ali onde tem as rotas da nossa aplicação. Aqui no nosso app.testx eu vou fazer uma baita de uma limpeza, tá? Eu vou basicamente aqui nesse retorno só usar o routes, tá? Tudo isso eu vou apagar, isso aqui também, isso aqui também. Então vai ficar basicamente só o routes, tá? Tá dentro da nossa rota, a gente tem um contexto que exibe as nossas rotas da aplicação e vai começar exibindo a home porque ela tá no início da pilha aqui, né? Então agora vamos executar a aplicação para ver se está tudo certo, se não faltou nada. Aqui, vou executar aqui de novo a minha aplicação, npm start. Como a aplicação já está ali, vou apertar aqui um Rzinho para simplesmente recarregar aqui a nossa aplicação. Esperar ela carregar e beleza, tá vendo? Ele mostrou a home ali e aí ele até colocou aquele cabeçalho, né? Se a gente quiser tirar aquele cabeçalho, é só a gente vir aqui, através do Screen Options, passar um objeto de configuração aqui e acessar o header. Bom, aqui, falso, ó, habilita. Ele por padrão, aqui faltou uma chave de fechamento. Por padrão ele coloca aquele cabeçalho nas rotas, mas a gente consegue tirar dessa forma. Então vamos lá, olha só, agora a gente tem duas interfaces aqui na nossa aplicação. A gente tem a home e a interface de produto. Quando eu chamo o deep link da minha aplicação, ó, vou fechar ela de novo, tá? Vou fechar ela de novo e se eu executar aqui a chamada ao deep link, ó, por mais que eu esteja passando ali uma informação de produto, enfim, mas olha só, ele está indo para home e não está conseguindo entender por padrão. Quero levar ele para produto. Então agora eu vou mostrar para você como fazer a integração do deep link com o React Navigation. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Pode criar, e eu vou criar aqui em cima, eu vou criar um linking. Vou criar um objeto aqui, que eu vou chamar esse objeto de... Para esse link eu vou criar primeiro o prefixo. E dentro aqui desse prefixo, eu vou colocar então a base, tá? Eu vou colocar a URL de redirecionamento para dentro da nossa aplicação. Pode vir aqui. A gente já sabe que é essa daqui. Copiar toda essa parte aqui, ó, até aqui. Tá? Então aqui. E vou colocar aqui dentro desse array. Ah, faltou eu colocar ali, ó, barra, traço, barra. Só que aí eu vou colocar my app, que é o esquema, tá, da nossa aplicação. É o my app. A gente criou ele aqui dentro do nosso app.json. Aqui. E a gente rodou o comando de pré-build, inclusive, para o Expo fazer a integração com o código nativo do nosso... Beleza, tenho então o prefixo. Eu também vou adicionar agora as config, que é as configurações então aqui da minha aplicação. Agora, deixa eu só trocar, vou passar minha câmera para o lado de lá, para ficar mais fácil de você visualizar. Inclusive, no momento minha câmera ficou na frente, ó, esse é o conteúdo aqui do nosso app routes. É o conteúdo do nosso app routes. Esse é o conteúdo aqui do nosso index do routes. Do home é esse aqui. Product é esse aqui.
tá? Que é o mesmo do produto, só mudou o título. E aqui o nosso app ficou dessa forma, tá? Mas vamos lá, vamos criar então aqui a nossa config. Dentro da nossa config, eu vou criar aqui, passar um outro objeto que é screens. E aqui dentro do screens, então, eu vou definir a parte de redirecionamento. Então, eu vou redirecionar para onde, né? Então, olha só que massa. A home, eu vou usar o path home, tá? Simples assim. E para product, eu posso passar aqui, que eu vou usar como path product. Olha só. Então, quando tiver na minha URL esse product aqui, então significa que eu quero redirecionar o usuário para a interface de produto. Olha que massa. E agora, como que a gente usa esse link? Aonde a gente vai colocar esse link, então? Vou pegar esse link aqui e aqui para o nosso contexto aqui de navegação, além aqui, ou melhor, coloquei no lugar errado. Ao invés de colocar ele aqui, eu vou tirar toda essa parte daqui. Na verdade, isso daqui vai dentro do nosso contexto de navegação, ó. Pra cá, ó, dentro do index. Vou trazer ele tudo pra cá, tá? Colocado ele no lugar errado. Aqui no app.routes fica só as rotas mesmo da aplicação. Vou colocar ele aqui dentro do index aqui do nosso routes. Bom, então esse link eu passo ele aqui pro nosso contexto, ó. Ele tem a propriedade de link aqui e eu passo o nosso link. Você pode fazer toda a configuração aqui se você quiser, ó. Por exemplo, prefixo. Dentro aqui config. Vendo? Aí dentro do config você tem as screens. Você pode fazer essa configuração ali, mas eu aqui dentro, se você quiser, eu prefiro fazer separadinho assim. Aqui eu só coloco o link, tá? Ele tá alertando aqui, aparecendo sublinhado, por causa do meu dicionário. Ele conhece essa palavra my app. Aí eu passo o mouse aqui, ó, eu vou adicionar ele aqui, meu usuário, para ele saber que isso é uma palavra que existe. Beleza, então criamos aqui a nossa configuração de link, dizendo o seguinte, olha, esse é o prefixo de direcionamento para a nossa aplicação. Aqui, até aqui, a gente tem o endereço da onde a nossa aplicação está rodando ali no. E aqui é o esquema dentro da nossa aplicação, entende que a chamada está sendo feita para ela. E aqui então a gente tem a configuração, aqui dentro de screen a gente define então, olha, quando eu chamar pelo path home, então é a tela home que tem que ser aberta e a mesma coisa acontece com o produto. Bora testar para ver se vai rolar? Vou fazer o seguinte então, voltar o dispositivo aqui para o lado, vou abrir aqui meu terminal e olha só, eu vou rodar aqui o link passando /product. Só que agora, além de passar aqui /product, eu também vou passar aqui, ó, my-app. Porque agora eu estou deixando bem claro que eu quero levar para o my-app, para redirecionar aqui exatamente para a aplicação. E aí, ó, eu coloco aqui, ó, /product, ou seja, ele vai direcionar para a minha aplicação, esse é o esquema da minha aplicação, /product, ou seja, ele vai me levar para a rota de produto. Olha só, eu estou na home. Quando eu der um enter aqui, então a nossa aplicação tem que ir sozinha lá para a home. Vou dar um enter, ver o que vai acontecer. Ele vai abrir o URL e olha lá, tá vendo que mudou? Ele mudou para product. Muito massa, né? Vamos fechar a aplicação, porque como se você está vendo, você pode fazer o redirecionamento tanto com a aberta ou com a aplicação fechada. Se eu fechar a aplicação aqui, ó, vou fechar tudo, ó. Não tem mais nada aberto. Se eu executar esse link em /product, olha lá, ele vai me levar para a aplicação e me levou direto para a interface de produto e não para a interface de home. Estava até então. Ou seja, até aqui eu mostrei para você. A gente veio construindo, veio evoluindo aqui nosso redirecionamento e agora a gente está levando o usuário para uma tela específica da nossa aplicação, porque a gente fez a integração do Deep Linking com Navigation aqui, com o React Navigation. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Além de levar o usuário para a tela de produto, é interessante a gente levar o código do produto que o usuário tem interesse para a gente usar o código do produto lá na nossa aplicação, por exemplo, para buscar todos os detalhes do produto do back-end, né? Ou, enfim, para poder exibir todos esses detalhes do produto que o usuário tem interesse ali, para então ajudar o usuário a prosseguir com fluxo de compra, enfim, e assim por diante. Então, como que a gente faz então para passar um parâmetro aqui dentro? Olha só que massa. A gente primeiro precisa aqui dentro definir que um parâmetro vai ser passado. Aqui a gente pode então colocar /ID, tá? /ID.
E aí o Deep Link vai entender que isso daqui é um ID, né? O React Navigation, aliás, vai entender que isso daqui é um ID e a gente vai conseguir acessar essa informação através das rotas. A gente pode, inclusive, aqui usar uma propriedade de parse. E aqui a gente pode pegar esse ID e, inclusive, parsear ele, fazer algum tipo de conversão. Por exemplo, eu vou pegar o ID, e aqui vou dizer que ele é uma string, que eu quero usar ele como uma string. E aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, product, tracinho, eu vou interpolar aqui com o ID, tá? A gente pode fazer esse parse, se assim a gente quiser colocar alguma coisa, anexar alguma coisa junto com o ID e por aí vai, tá? Então agora eu vou vir aqui dentro da minha aplicação e vou fazer o seguinte, ó. Se eu executar aqui a minha aplicação e além de produto, eu colocar aqui, ó, barra, olha só que massa isso que a gente vai fazer. Tá redirecionando para a nossa aplicação, manda a nossa aplicação, My App, pedindo para abrir produto, ou product, né, nossa interface de produto, e aqui eu quero passar o ID, vou dizer que o ID é igual a 5, por exemplo. Tá? Se eu dar um Enter, o que vai acontecer? Eu já estou em produto, então não vai mudar muita coisa, né? Vou minimizar. A aplicação está aberta, eu só não estou com ela em primeiro plano, né? Mas se eu executar aqui, ó, ela traz a aplicação para primeiro plano e vai para produto. Até aí, tranquilo. Como que eu busco essa informação, então? Olha só que massa. A gente pode ir lá na nossa interface de produto. Vamos vir na nossa interface de produto. Vou ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço. E aqui, quando a gente utiliza, né, o React Navigation, a gente está usando aqui o routes e a gente utiliza um contexto por volta das nossas rotas. E esse contexto, esse Navigate Container, ele compartilha aqui através das propriedades. Eu vou ir lá para te mostrar aqui Product. A gente pode acessar aqui o Routes. A gente pode acessar o Navigation também, mas nesse caso me interessa o Routes. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar 2 pontos. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, ID produto. 2 pontos. E aqui eu vou colocar então routes. Routes.params. Vou colocar interrogação, porque pode ser que não existe o ID ali dentro. E vou pôr ID. Se eu salvar, ele deu erro. Vamos ver por quê. Routes.params.id. Agora eu vou recarregar a aplicação e vou fazer a chamada de novo. Porque quando ele estava lá, ele não conseguiu pegar o routes. Vou fazer a mesma chamada, ó. Então, só para garantir, vou recarregar a aplicação. Tá na home. Se eu vier aqui e chamar, ó, passando /product. Deixa eu aumentar aqui meu terminal para ficar tudo em uma linha. Olha só. Então, tô chamando aqui a minha aplicação através aqui do Deep Link, passando aqui product/id igual assim. Então, eu quero que abra a aplicação, levando o usuário e passando o ID do produto. Se eu dar um Enter, olha só, ele vai chamar a nossa aplicação, mas ele não está rolando. Deixa eu ver por quê. Aqui eu coloquei S aqui. Não tem. Alt. Só Alt. Agora que eu vi onde eu errei. Detalhes que fazem da vida do programador. Esqueci de pôr o S ali. Aliás, coloquei o S e não tem. É só route.params. Mas acontece, faz parte. Vou até recarregar a aplicação pra gente começar do zero. Então, beleza, ó, tô na home. Vou então executar aqui de novo. Product/id igual a 5. Enter. Então ele tem que levar a gente para a interface de produto. E olha só, ID do produto, Product ID igual a 5, né? Fez até uma baguncinha ali. Inclusive aqui no nosso index, colocou Product para 5 ID. Pode melhorar. Eu vou tirar esse Product, mas você viu que ele já apareceu ali, ó, Product. Ó, 5. Eu vou tirar. Eu vou tirar esse Product. Eu vou deixar só o ID mesmo. Retornar o próprio ID assim, no parse. Tá? E aí, beleza. Vou recarregar aqui a aplicação. Tá? Recarregar ela. Vou voltar para cá. Deixa eu botar aqui no Product. Vou chamar de novo aqui. E, ó, tô dizendo que o ID é igual a 5. Vou dar Enter. E, olha só. Tá vendo? ID do produto, 2 pontos, ID igual a 5. Ele mandou, inclusive, né, exatamente a informação de ID igual, né? Nesse caso aqui, eu quero só os 5. Então eu vou passar aqui, ó, eu vou tirar
ID igual, tá? Vou deixar só o número. Agora se eu dar um Enter, olha lá, agora aparece só. Muito massa, né? Então, a gente está conseguindo passar, então, para dentro da nossa aplicação, através do Deep Link, um valor na rota, né? ID do produto, quando a gente chama ele aqui, ó, né? Eu tava colocando ID igual a 5, ele tava mandando literalmente ID igual a 5. Então, ou seja, vamos fazer um overview do que a gente fez na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nesse conteúdo de hoje, aliás, você aprendeu a utilizar Deep Link aqui na nossa aplicação React Native, utilizando o Echo. Você viu que a gente consegue fazer o redirecionamento para dentro da nossa aplicação, chamar a nossa aplicação se ela estiver em segundo plano. Segundo plano é quando ela está aberta, mas ela não tá visível assim para você. Ó. Ela está aqui aberta, mas você está fazendo outra coisa no app. Se eu chamar o Deep Link ali, ó, ele traz a aplicação para o primeiro plano. Se a aplicação estiver fechada, olha só, se a aplicação estiver fechada, não tem nada aberto aqui, ó, tá vendo? Ó? Se a aplicação estiver fechada, o Deep Link também funciona. Ó. De novo, a aplicação. E agora vou chamar aqui de volta para Home, ó. Voltar para Home. Agora eu vou dar um Enter, ó, ele vai voltar para Home. E mesmo quando a aplicação está aberta, se for o caso, né, às vezes você pode usar o Deep Link através de uma notificação, por exemplo. Ela está aberta, o app está aberto, a notificação aparece aqui sobre o app. Aí você pode levar o usuário para Product. Vou passar, por exemplo, o ID 7. Vou dar um Enter, ó. Lá para produto, ID 7. Então você tem bastante flexibilidade aí para usar o Deep Link com o app aberto, ou não. E assim por diante, né? E aí, curtiu o Deep Link? Coloca aí nos comentários o que você achou. E também aproveita para sugerir conteúdo aí para os próximos vídeos, tá bom? Também curta esse vídeo porque ajuda bastante e também compartilha, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até mais.